Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos e irmãs, narra o Evangelho que Jesus percorria as cidades e as aldeias. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Essas palavras causam-nos surpresa, porque todos sabemos que primeiro é preciso lavar, semear e cultivar, para depois, no tempo devido, se poder ceifar uma messe grande. Jesus, ao invés, afirma que a messe é grande. Quem trabalhou para que houvesse tal resultado? Esta é a pergunta. A resposta é uma só: Deus. Evidentemente, o campo de que fala Jesus é a humanidade. Somos nós. E a ação eficaz, que é a causa de muito fruto, deve-se à graça de Deus, à comunhão com Ele. Assim, a oração que Jesus pede à igreja relaciona-se com o pedido de aumentar o número daqueles que estão ao serviço do seu reino. São Paulo, que foi um desses colaboradores de Deus, trabalhou incansavelmente pela causa do Evangelho e também da igreja, com a consciência de que quem experimentou pessoalmente como a vontade salvífica de Deus é imprescrutável com a iniciativa da graça, está na origem de toda vocação. O apóstolo recorda, irmãos, aos cristãos de Corinto: vós sois o seu, de Deus, terreno cultivado. Que nós somos o terreno cultivado de Deus. Por isso, do íntimo do nosso coração, brota primeiro a admiração por uma messe grande que só Deus pode conceder. Depois, a gratidão por um amor que sempre nos precede, e por fim a adoração pela obra realizada por Ele, que quer a nossa livre adesão para agir com Ele e por Ele. Muitas vezes, irmãos, rezamos essas palavras do salmista: o Senhor é Deus, foi Ele quem nos criou e nós pertencemos-lhes, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Como diz o Salmo 100, no versículo 3. Ou então, o Senhor escolheu para si Jacó e Israel para o seu domínio preferido, como diz o Salmo 135. Nós somos o domínio de Deus, não no sentido de uma posse que nos torne escravos, mas de um vínculo forte que nos une a Deus. Entre nós, em Deus, há um pacto, uma aliança que permanece para sempre, porque o amor de Deus é eterno em nós, como fala-nos o Salmo 136. Por exemplo, na narração da vocação do profeta Jeremias, Deus recorda que ele vigia continuamente sobre a sua palavra, para que se cumpra em nós. A imagem adotada é do ramo da moreira, que é a primeira de todas as árvores a florescer, anunciando o renascimento da vida da primavera. Tudo provém dele e é dádiva sua o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, mas
Tranquiliza-nos, ó apóstolos, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E aqui nós temos explicada, irmãos, a modalidade da nossa pertença a Deus através da relação única e pessoal com Jesus, que o batismo nos conferiu desde o início do nosso renascimento para a vida nova. Por conseguinte, é Cristo que nos interpela continuamente com a sua palavra, pedindo para termos confiança nele, amando com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Embora na pluralidade das estradas, toda vocação exige sempre um êxito de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Quer na vida conjugal, quer nas formas de consagração religiosa, quer ainda na vida sacerdotal, é necessário superar os modos de pensar e de agir que não estão conformes com a vontade de Deus. É um êxodo que nos leva por um caminho de adoração ao Senhor e de serviço. A Ele, nós irmãos e também as irmãs. Por isso todos somos chamados a adorar Cristo no íntimo dos nossos corações, para nos deixarmos alcançar pelo impulso da graça contido na semente da palavra que deve crescer em nós e transformar-se em serviço concreto ao próximo. Não devemos ter medo. Deus acompanha com paixão precisa a obra saída de suas mãos em cada estação da nossa vida. Ele nunca nos abandona. Tem a peito a realização do seu projeto sobre nós, mas pretende consegui-lo contando com a nossa adesão e a nossa colaboração também. Também hoje Jesus vive e caminha nas nossas realidades, na nossa vida ordinária, para se aproximar de todos, a começar pelos últimos, e nos curar de todas as enfermidades e doenças que também nós trazemos. E é importante, irmãos, percebermos justamente que agora Jesus, Ele quer que nós escutemos a sua voz, escutemos a sua voz que ressoa na igreja, para compreender o que possa ser a nossa vocação. E eu convido-vos a ouvir e a seguir Jesus, a deixar-vos transformar interiormente pelas suas palavras, que são Espírito e são vida. Maria, Mãe de Jesus e nossa, repete também a nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Far-vos bem participar confiante num caminho comunitário. Saiba despertar em vós e ao vosso redor as melhores energias. A vocação é fruto que amadurece no terreno bem cultivado do amor, de uns para com os outros, que se faz serviço recíproco, no contexto de uma vida eclesial autêntica. Uma vocação, ela nasce por si, mas ela não vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. Porventura não disse Jesus: por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros? Amados irmãos e irmãs, viver esta medida alta da vida cristã ordinária significa, por vez, ir contra a corrente, implica encontrar também obstáculos. Fora e dentro de nós, o próprio Jesus adverte muitas vezes: a boa semente da palavra de Deus é roubada pelo maligno, bloqueada pelas tribulações e sufocada pelas preocupações e pelas seduções mundanas. Todas essas dificuldades podem-nos-iam desanimar, fazendo-nos optar por caminhos aparentemente mais cômodos, mas a verdadeira alegria dos chamados consiste em crer e experimentar que o Senhor é fiel com todos eles. Podemos caminhar, ser discípulos, testemunha do amor de Deus, abrir o coração a grandes ideias, a coisas grandes. Nós cristãos somos escolhidos pelo Senhor, não para coisas pequenas, e de sempre mais além, rumo às coisas grandes. Jogai a vossa vida por ideais grandes, sonhai grande, porque Cristo está contigo. E se você, meu irmão, deseja receber materiais para fazer um retiro espiritual na tua casa,
meditar em mais profundidade esta palavra de Deus, me mande o WhatsApp no DDD 11, no telefone 94702-7775, que eu te mandarei este material. E que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fica com Deus e tchau, tchau. Amém.